Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham, né, aí pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para ministrarmos, né, as lições da revista Compromisso, né, que tem aqui, ó, por título A Monarquia em Israel, tá certo? Revista Compromisso, ok? Nós estaremos ministrando hoje a lição de número 2 dessa revista, que é o Reino Unido, o Reino Saul, tá certo? O rei Saul, o Reino Unido Saul. O texto base dessa lição está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, dos versos de 13 a 14, que diz assim: Ao que replicou-lhe Samuel, agiste como um insensato. Isso é Samuel falando com Saul. Tu não obedecestes a ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tivesses obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observastes o que Yahvé te havia determinado. Meus irmãos, essa lição ela é muito importante para que a gente possa observar o seguinte. Existem pessoas, eu estava vendo isso hoje à tarde, existem pessoas que estão indo lá para Juazeiro do Norte, fazendo as suas romarias. Pessoas estão caminhando em estradas, fazendo as suas romarias também, suas procissões. E muitas vezes fazendo um sacrifício em vão. Nós vamos observar que nessa lição, Deus somente pediu que Saul obedecesse. Deus não pediu um sacrifício, Deus não pediu para que Saul fizesse algum tipo de sacrifício. Deus pediu somente que Saul obedecesse a sua voz. E foi justamente o que Saul fez ao contrário. Saul não obedeceu à voz de Deus. Saul pensou que por ele ser rei, ele teria algum salvo-conduto ou poderia desobedecer a Deus. Por um cargo humano, por uma posição, por ser um homem alto, né, que sobressaía sobre todos os filhos de Israel. A Bíblia diz que ele era alto, bonito, formoso, forte. Isso não adianta em nada para as coisas de Deus. E nessa lição de hoje nós vamos entender isso. Que o obedecer, como o texto diz, é melhor, muito melhor, do que sacrificar. Então, a todos vocês que estão vendo, ouvindo, pessoas que nem me seguem nas redes sociais, mas irão ver esse vídeo porque as pessoas compartilham. Então, que vocês possam prestar atenção nisso. É muito melhor o obedecer do que o sacrificar. E foi isso que aconteceu na vida de Saul. Tá? Quem acompanhou a leitura diária, a revista, ela mostra a leitura diária, tá certo? 1 Samuel de 11, capítulo 11, até o capítulo 16. Tá? E 1 Crônicas, capítulo 10. Esses foram os textos de segunda a domingo, tá? Para que nós pudéssemos ler e entender a lição. Então, quem acompanhou essa leitura, quem leu esses textos, vai entender que Saul teve um grande prejuízo por causa da sua desobediência. Então, o Reino Unido Saul. Eu gostaria de mandar um abraço aqui nesse vídeo para todos aqueles que estão nos assistindo, né, vendo os nossos vídeos. Gostaria também de mandar um forte abraço à minha irmã Tânia, né? Irmã Tânia sempre assistiu os nossos vídeos, sempre assiste, né? E nós enviamos o arquivo desse vídeo para o WhatsApp da irmã Tânia. Então, irmã Tânia, Deus abençoe a senhora. A senhora é uma guerreira, a senhora é uma mulher de Deus. E nós somos felizes em sabermos que temos a sua amizade. Muito obrigado, Deus abençoe a senhora. E que a senhora continue assistindo e compartilhando esses vídeos, que na verdade é para a glória de Deus.
Nós não estamos fazendo aqui para a nossa glória, nós não estamos fazendo aqui para aparecermos ou para termos seguidores. Para que todos entendam, prestem atenção, faz muito, eu acho que desde 2015 eu tenho esse canal no YouTube. E esse canal agora é que tem 1.400 seguidores. Então assim, eu não estou preocupado com milhões de seguidores. Eu não estou preocupado com fazer uma live e ter milhões de seguidores. Não estou preocupado. Eu estou preocupado que cada pessoa que venha assistir um vídeo desse, ela tenha a convicção e a certeza de que Jesus é o Senhor. Que eu, Davi Pérez, possa ser um instrumento para você que está vendo esse vídeo. Que pessoas possam entender a palavra através da nossa vida e que o nome do Senhor seja glorificado. Então a nossa introdução, ela diz o seguinte: eu peço que vocês prestem atenção para que a gente possa entender a palavra, tá? Lição muito simples, não tem muito arrodeio, vai mostrar o que aconteceu com Saul, o que aconteceu com Jonathan, seu filho, e o que aconteceu com o seu sucessor, que foi Davi, tá? Importante saber que a leitura dos livros de Samuel, Reis e Crônicas nos leva a perceber a mudança drástica na vida do povo. Para vocês terem uma ideia, né, quando eu digo uma mudança drástica na vida do povo, é que esse povo, o povo de Deus, o povo de Israel, era regido pelo próprio Deus. E o povo viu as outras nações tendo um governante e desejou no coração ter outro governante, ter um governante também para eles, sem que Deus assim tivesse autorizado, permitido. Deus queria ser o governante deles. Mas eles, é tanto que quando eles chegaram para Samuel e disseram que queria ter um rei, porque as outras nações têm um rei, quando Samuel foi falar com Deus, Deus disse: Samuel, não se preocupe não, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. E é tanto que Deus deu uma ordem, Deus disse a Samuel: vai e faça tudo que esse povo pedir. Tanto no aspecto político quanto social e religioso, né? Teve uma mudança drástica no aspecto político, social e religioso da vida do povo de Israel. O povo era liderado por Deus e agora passaria a ser liderado pelos homens. O homem passa a governar em vez do Senhor. Então, o homem passou a governar em vez de Deus governar. Deus estava governando, Deus estava falando através dos seus profetas, dos seus juízes. E o povo escolheu um governo físico, que eles vissem, que eles tivessem a capacidade de visualizar quem era que estava ali. Se os irmãos prestarem atenção, aconteceu a mesma coisa lá no deserto. Lembra que quando Moisés subiu para pegar lá os 10 mandamentos, as tábuas da lei, a primeira coisa que fizeram foi um bezerro de ouro. Então esse povo já vinha de uma tendência a ter um governo visível, um governo que eles, humano, eles já tinham essa tendência, tá? O homem passa a governar em vez do Senhor. Obviamente, a monarquia foi prevista pelo Senhor. Contudo, esse governo não deveria ser com base no homem, e sim nele, em Deus. Não era a monarquia que deveria dirigir o povo por meio de homens, mas teocracia, por meio da monarquia, deveria executar as orientações do Senhor. Deus, ele não tinha problema algum de colocar um governante, mas que esse governante ouvisse a voz de Deus e guiasse o povo. É isso que o texto está dizendo. O povo seguiu a sua vontade e Saul foi escolhido para ser o rei. A escolha de Saul, feita pelo povo, entretanto, refletia a sua confiança mais na aparência física do que na força espiritual. Se quem lê os textos básicos dessa lição, os textos diários, vai entender que Saul, quando escolheram Saul, a Bíblia diz que dos homens de Israel, do ombro para cima, Saul sobressaía, era um cara alto, era um cara bonito, era um cara forte. A aparência de governo, a aparência de autoridade. Não é nos nossos dias assim, hoje, nós não vemos isso? Se você hoje for escolher alguém para liderar você, se você for escolher alguém para estar lá representando você, você não vai escolher alguém, desculpe, não é preconceito, mas você não vai escolher ninguém gordo, você não vai escolher ninguém baixo, você não vai escolher ninguém feio,
você vai escolher aquele que se apresenta da melhor forma. Alto, bonito, atlético, loiro, olho azul, enfim. É a tendência humana. Essa é a tendência humana que faz isso. Em Gilgal, ele é proclamado rei perante o Senhor. E Samuel deixa claro que foi o rei que escolheram. Samuel disse, ó, não foi Deus que escolheu, não, foi vocês que escolheu, tá certo? Então, tenham cuidado. O povo pediu um rei, embora o Senhor, vosso Deus, fosse o vosso rei. Está lá em 1 Samuel 12, o verso 12, a parte B. Samuel orientou, Samuel falou ao povo, ó, foi vocês que escolheram. Mas o rei de vocês é o Senhor. O Senhor alerta que o seu povo e o seu rei fossem obedientes a ele de todo o coração, não seriam desamparados. Porém, se fossem desobedientes, pereceriam. Está lá em 1 Samuel 12, de 19 a 25. Samuel disse, ó, se vocês obedecerem a Deus, vocês jamais serão desamparados. Saul, apesar de suas conquistas, foi desobediente. Fazia o que lhe era oportuno. Eu fico pensando algumas situações em que nós vemos nos nossos dias atuais. Pastores, líderes religiosos, pensando em fazer aquilo que lhe é oportuno. Quer um exemplo? Se hoje tiver uma igrejinha bem capenga, lá no sertãozinho, lá dentro do mato, você acha que vai ter algum pastor que vai querer tomar conta daquela igreja, guiar aquela igreja, pastorear aquela igreja? Pode ser até que suja, porque ainda existem muitos homens fiéis a Deus. Mas é muito difícil. Agora, se for uma mega igreja, bancos alcochoados, sistema de ar-condicionado, acústica, instrumentos musicais, milhares de membros, uma igreja luxuosa, uma igreja de renome, não vai ter pastor, vai ter até briga para alguém pastorear uma igreja semelhante a essa. Então, muitas vezes os líderes religiosos estão fazendo aquilo que lhe é oportuno, aquilo que lhe é conveniente. Não querem saber da vontade de Deus, não querem saber da ordem de Deus, não querem saber do que Deus quer que faça, mas quer fazer aquilo que lhe é oportuno. Então é justamente isso que atrapalhou o governo e a vida do primeiro rei de Israel, chamado Saul. O primeiro ponto da lição diz o seguinte: o Reino Unido de Saul sofre um colapso. Está lá em 1 Samuel 11, dos capítulos 11 ao 14, e 1 Crônicas, capítulo 10. Tá? Quem quiser ler, pode fazer a anotação aí e ler esses textos. Tá? E que se você já leu, você vai entender o que eu vou estar dizendo aqui. Saul vai ganhando notoriedade ao vencer os amonitas. Está lá no capítulo 11. E Samuel está encerrando e prestando contas do seu longo ministério e entregando o cajado para Saul. Capítulo 12. Uma das lições mais duras do capítulo 12 é que o profeta deixa claro que foi um erro trocar o rei supremo por um rei finito e limitado. Samuel disse isso ao povo: vocês estão trocando Deus, vocês estão sendo governados por Deus e vocês estão querendo um governo humano. Isso aí está errado. Ele deixou bem claro isso para o povo. Saul é empossado e, ao assumir o reino, tratou logo de montar um exército de sua confiança e, estrategicamente, o dividiu em dois fortes grupos. Um em que Jonatas, que era seu filho, governava, e o outro com vasta liberdade. Um lado do exército, quem governava era Jonatas, seu filho. E o outro não tinha governante, era a ordem do rei, e os caras lá, os soldados, faziam aquilo que bem queriam. As adversidades da vida nos levam a pensar que estamos sozinhos. Muitas vezes acontece coisas na nossa vida, situações na nossa vida que a gente olha e diz: rapaz, eu estou sozinho.
Eu não tenho ninguém. Eu tô sozinho nesse barco. E eu gostaria de dizer a você que pode ser nesse momento que você se sinta sozinho, desamparado, frustrado, decepcionado. Principalmente com pessoas, porque as nossas decepções hoje são exclusivamente com pessoas. Pessoas que você muitas vezes ajuda, estende a mão e elas retribuem a você com ingratidão. Dentro da própria igreja. Mas é justamente nesse momento que você deve entender que Deus está ao seu lado, se você estiver fazendo a vontade dele. Remando contra a maré e que o Senhor nos deixou entregues à própria sorte. Muitas vezes isso acontece com a gente. A gente está triste, cabisbaixo, pensando que Deus não está nem olhando para a gente. Com isso, somos levados a correr para a única direção provável, ou seja, nossa visão circunstancial, e assim deixamos de ouvir a voz de Deus, de meditar em sua palavra e confiar que o Deus que tirou o povo do Egito é o mesmo que cuida de nós. Portanto, em meio às lutas, não se desespere. Não precisa ajudar o Senhor a resolver a situação. Muitas vezes a gente quer ajudar a Deus. A gente entrega o problema nas mãos de Deus e a gente muitas vezes quer dar aquele jeitinho brasileiro de ajudar. Deus não precisa da nossa ajuda. Se você confiou a Ele, creia, Ele vai resolver. Da forma dele, no momento dele, no tempo dele. Não é no meu tempo e nem no seu tempo. É no tempo dele. Como se ele não soubesse a saída. Não seja como Saul, que se desesperou ao ver a multidão de filisteus vindo em sua direção, e em vez de confiar na palavra de Deus e esperar a chegada de Samuel, resolveu barganhar com o Senhor e oferecer um holocausto. Está aqui o primeiro ato de desobediência de Saul. Samuel não estava presente, Samuel era quem falava com Saul e intermediava a Deus. A gente que lê os textos vai ver isso, né? Samuel era o profeta da época, o sacerdote da época, e ele intermediava a comunicação entre Saul e Deus. E num determinado momento, Samuel não estava presente. Saul viu o grande exército filisteu se aproximando, né? E fez aquilo que não era para fazer. Fez um sacrifício, né? Ofereceu um holocausto a Deus sem ele ter a permissão de fazer isso. Então esse foi o primeiro ato de desobediência de Saul. Somos tendenciosos a pensar que Deus sempre se atrasa e que gosta de nos ver em aflição. Isso é uma mera bobagem. Temos que esperar a provisão do alto. Ele sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Quando não esperamos, somos reprovados e não experimentamos as bênçãos do Pai. Samuel reprovou a atitude de Saul por não ter esperado. E a lição tinha de ficar clara, por maior que fosse o preço, para o rei ou para o plebeu. A obediência era melhor que o sacrifício. Se ele tivesse obedecido e esperado Samuel, a coisa tinha sido diferente. Mas ele preferiu, como o próprio texto diz, barganhar com Deus. Não, se eu fizer isso, Deus vai me dar isso. Se eu fizer um sacrifício a Deus, Deus vai me dar a vitória em cima do exército filisteu. Besteira pensar assim. Bobagem pensar assim. Deus, o que é que a gente pode fazer para agradar a Deus, humanamente falando? Uma ação, uma atitude. Nada. Nós somos salvos pela graça. Nós estamos vivos pela graça. Nós estamos com saúde pela graça. Nós estamos nos mantendo pela graça. Nós estamos de pé pela graça. Não existe nenhuma outra maneira de nós fazermos alguma coisa para agradar a Deus a não ser obedecê-lo. Somente obedecer. Saul e Jonatas, que era seu filho, travaram muitas batalhas e venceram seus inimigos.
Os filisteus não resistiram à força de Jonathan e Saul e fugiram de sua presença. Desde que Saul assumiu o reinado de Israel, ele pelejou contra todos os seus inimigos vizinhos: Moabe, Amon, Edom, os reis de Zobá e os filisteus. E para onde olhava era vencedor. Estava dando certo. Estava caminhando. Estava chegando no objetivo, que era vencer os inimigos do povo de Israel. Saul começou de forma brilhante o seu reinado, avassalador e triunfante, mas logo foi levado ao colapso devido à sua instabilidade emocional e sua egolatria. Existe a idolatria, né? É você venerar um ídolo. Egolatria é você se auto-venerar, se autoproclamar. Eu sou suficiente. Eu sou o cara. Sem mim isso aqui não anda. Se eu não estiver presente, isso aqui não vai. Ou mesmo, muitas vezes a gente diz isso até brincando, né? Brincando. Com um tom de brincadeira. Entre amigos, entre familiares. É uma brincadeira. Mas nós nunca dizemos na sua essência: eu sou o cara. Eu posso fazer. Se eu não estiver à frente disso, isso não anda. Mera bobagem. Se eu não estiver fazendo a vontade do Senhor, Deus me tira de cena e vem outro e faz. Deus não depende de mim para fazer a sua obra. Deus não depende de você para fazer a sua obra. Deus, ele conta comigo e conta com você. Agora, dependência, não. Se eu e você dissermos, não quero mais fazer a obra de Deus, ok. Eu acredito que Deus diz, está certo. Deus levanta outro e vai fazer. E talvez até faça melhor do que eu e você. Precisamos deixar de pensarmos dessa forma. E que se nós não estivermos no barco, se nós não fizermos isso, se nós não fizermos aquilo, se nós não estivermos lá, a coisa não anda. Isso aí não existe. O sucesso inicial do primeiro rei de Israel não obscureceu suas fraquezas. Ele era um homem fraco, limitado. Ele tinha problemas com o sucesso dos outros. Quando tudo dava certo, recebia os louros das vitórias. Sempre jogava confete sobre sua cabeça. Contudo, quando tudo dava errado, colocava a culpa nos outros. Ele nunca assumia, não, a culpa foi minha. Fui eu que errei. Fui eu que não fiz. Fui eu que não procurei obedecer a Deus. Não, sempre colocava a culpa nos outros. Saul tinha um conceito elevado de si mesmo e somos levados a pensar o mesmo por causa da nossa natureza pecaminosa. Por causa do pecado que nós somos gerados, nascemos pecadores, pensamos assim, que às vezes somos autossuficientes, não precisamos de ninguém, não precisamos nem de Deus. Mas, convenhamos, nenhum ser humano é digno do poder se é controlado por ele. Você pode nessa terra ter poder. Você pode nessa terra ter autoridade. Sim, você pode ter. Lembrando que ela foi dada por Deus. E o louvor e a glória tem de ser para Deus. Estamos completamente enganados se pensarmos que o poder que achamos que temos é fruto da nossa capacidade ou trabalho. Somos meramente servos a serviço de um único Senhor. Somos servos. O pastor da igreja, ele é servo. Pastor presidente da denominação, ele é servo. Ele não é senhor, ele é servo. E precisamos entender isso. Saul era tão dominado pelo poder que aconteceu do seu filho Jonas travar uma batalha contra os filisteus e os vencer. E Saul, por sua vez, assume a vitória como se fosse sua. Quem ganhou foi Jonathan, o filho dele. Mas ele foi e disse, não, a vitória é minha. Eu sou o rei. Buscava seus interesses pessoais e não se importava em matar seu próprio filho. Está lá em capítulo 14, 36 a 52. Usava o poder para benefício próprio. Devemos meditar no que o psiquiatra Augusto Cury diz. Os que usam o poder e o dinheiro para controlar os outros estão despreparados para possuí-los. Somente os que servem são dignos de estar no caminho. Existem pessoas que usam o poder e o dinheiro para
comandar a vida dos outros. E não é assim. Aquele que o psiquiatra Augusto Cury, ele disse: aquele que faz dessa forma, ele não tem condição de ter nenhum dos dois, nem poder nem dinheiro. O segundo ponto da lição diz: a desobediência gera rejeição. 1 Samuel capítulo 15. Saul falhou várias vezes por não obedecer ao Senhor e isso ocasionou a perda do seu reinado. O poder verdadeiro do rei é resultado da fé no eu sou, que é o próprio Deus, o qual revela sua vontade por meio do livro da lei, do Urim sacerdotal e da palavra dos profetas. Saul não faz nenhuma dessas coisas, pelo contrário, não consulta o Urim para saber a vontade do Senhor, não guarda os mandamentos e nem oferece ao profeta do Senhor, e nem obedece ao profeta do Senhor. Essa atitude do rei vai culminar na rejeição, não apenas do seu governo, mas dele mesmo. O rei era alguém importante para a nação. O rei da nação da aliança detinha confiança sagrada como vice-regente por intermédio de quem o Senhor reinaria e, indiretamente, abençoaria as nações da terra. A desobediência de Saul custou muito caro, pois o seu reino sucumbiu, acabou-se. Samuel disse que Saul agiu como um louco e que o Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo. Está lá em 1 Samuel 13:14. Samuel foi claro ao dizer que ele caiu devido à sua desobediência. Samuel disse a Saul: você está sendo rejeitado por causa da sua desobediência. Devemos aprender que a desobediência gera bênçãos e a desobediência é rejeição por parte do Senhor. Não obedecemos para ser abençoados, mas por sermos alcançados pela bênção da salvação, é que há em nós um despertamento para obedecer. Se nós não conseguimos obedecer a Deus que nós não vemos, sentimos, mas não vemos, como que nós iremos obedecer às autoridades que estão constituídas que nós vemos? Não tem como fazer isso. E uma coisa, quem lê o texto pode analisar que quando Samuel chegou para ele, para Saul, e disse: Deus já arrumou um homem melhor que você. Aquele cara ficou doido. Aquele cara apartou, a sua alma se apartou completamente de Deus. É tanto que a palavra diz que um espírito mau da parte de Deus tomou conta dele. Quando a Bíblia diz um espírito mau da parte de Deus, meu irmão, Deus ele não tem maldade nenhuma. A Bíblia diz que a tristeza na presença de Deus ela salta de alegria. Não tem como algo mal vir de Deus, mas tem como algo mal vir das minhas ações. Quando Deus se afasta do ser humano, quando Deus que é Senhor, quando Deus que é bom, quando Deus que é luz se afasta de mim ou de você, automaticamente aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que é perverso, aquilo que sacrifica, aquilo que aprisiona, se apodera de mim. Então não foi um espírito que Deus enviou, não, eu vou enviar um espírito para atormentar ele, não. A própria atitude da desobediência e o afastamento de Deus causa a aproximação das coisas ruins à nossa vida. Tem uma pergunta que muitos fazem por aí dizendo o seguinte: quem foi que criou o mal? Foi Deus? O mal, se o mal existe, Deus foi quem criou. A Bíblia diz que Deus é criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. A palavra diz isso. Tudo que Deus fez era bom. Então, na minha cabeça, eu não entendo um Deus bom criar algo mal. É tanto que o inferno, que é aquilo que nós pregamos para que o homem não vá para lá, não foi primeiramente criado para os homens. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos que desobedeceram a Deus. O inferno é a reflexão, o inferno é a materialização da ira de Deus sobre a injustiça, sobre o pecado, sobre a desobediência.
Não foi criado para homens, foi criado para o diabo e seus anjos. Aqueles que servem ao diabo e aos seus anjos vão para lá. Mas não vão para lá como as pessoas dizem, tá? Deus botou fulano no inferno. Deus não bota ninguém no inferno. Você vai andando com seus próprios pés. Você vai andando porque você quer ir para lá. Você vai andando porque o caminho é largo e espaçoso. Por isso que você vai lá. Por isso que você chega até lá. Agora, se você trilhar um caminho de obediência, um caminho de retidão, um caminho de submissão a Deus, jamais você vai chegar ao inferno. Porque o inferno é preparado para o diabo e seus anjos. Não para aqueles que obedecem a Deus. Terceiro ponto. O escolhido de Deus, 1 Samuel 16 a 31. O Senhor tinha o seu escolhido para governar a nação, e sabemos disso, mas o povo preferiu escolher um rei, pela aparência, características pela qual certamente nunca escolheriam Davi. Nunca escolheriam Davi. Quem lê o texto vai entender que Deus disse, vai lá na casa de Jessé, que um dos seus filhos eu escolhi para ser o rei de Israel. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele viu Abinadab. Cara alto, bonito, forte, aparência muito boa. O próprio Samuel disse, tenho certeza, que Deus escolheu isso aí. Aí Deus fala com Samuel. E Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porém eu tenho rejeitado. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. O menor da casa de Jessé. Samuel é enviado à casa de Jessé, que jamais indicaria seu filho caçula para ser rei. Nem o próprio Jessé indicaria o seu filho caçula, o mais novo, para ser rei. Nem o próprio pai. Muitas vezes somos ignorados pela nossa família, esquecidos por nossa pequenez. Samuel também foi levado a escolher pela aparência, e Davi certamente não seria escolhido pelo profeta. Davi, mesmo sabendo que fora escolhido, esperou o tempo de Deus para assumir sua posição, e apesar de Saul tentar inúmeras vezes matá-lo, ele teve misericórdia e poupou a sua vida diversas vezes. Se nós pudermos analisar, Samuel foi lá, ungiu Davi na presença da família, mas Davi esperou o tempo certo para assumir o reinado. E enquanto não chegou o tempo certo, o tempo oportuno, o tempo de Deus, ele serviu a Saul. E Saul, vendo a capacidade de Davi, por várias vezes tentou matar Davi. E tem uma ocasião que Davi ele diz claramente: jamais eu tocarei no ungido do Senhor, mesmo sabendo que Saul já tinha sido rejeitado. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Ele não invade, ele não é invasivo. Ele não faz a coisa antes do tempo. Ele busca a Deus para que tudo no tempo seja certo, seja feito. Ele fez muito mais, serviu e foi grato a seu rei. Deus já nos chamou antes da fundação do mundo para um propósito, mas cada um, em seu tempo oportuno, receberá do Senhor a sua coroa. A Bíblia diz que desde a fundação do mundo a igreja ela foi convocada por Deus. Se você faz parte da igreja do Senhor Jesus, essa igreja ela foi selecionada antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, nós estamos esperando o tempo oportuno para recebermos a nossa coroa. Estamos vivendo uma vida de sofrimento, ingratidões, problemas, dificuldades, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Que nós muitas vezes dizemos, meu Deus, cadê o Senhor? O Senhor não está vendo? Tá, meu irmão. Deus ele está vendo e está contemplando tudo que está se passando. Mas uma coisa você precisa entender. Não coloque o carro na frente dos bois. Aguarda Deus agir. Aguarda Deus resolver da melhor forma. Às vezes, eu fui chamado muitas vezes de acomodado. Ah, Davi é muito acomodado. Pela minha família. Acomodado, preguiçoso, descansado. Ô, meu irmão, eu engoli tantas coisas.
E eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje, devagarzinho, conquistando uma coisa aqui e ali. Às vezes perco uma coisa ali. Deus me abençoa ali. Eu me levanto ali, eu tropeço ali. Mas eu estou no caminho. Porque tudo depende do tempo de Deus, não é no meu tempo. Se eu for tentar fazer as coisas no meu tempo, existe uma grande chance, uma probabilidade de 100% de dar errado. Mas se eu esperar nem que seja 100 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, que é o tempo oportuno de Deus, a bênção vai chegar. Você não vai morrer sem Deus abençoar você. Sem Deus cumprir aquilo que Ele prometeu à sua vida. Então pense nisso. Nunca queira ajudar Deus. Não. Se você entregou o problema a Deus, deixa Ele resolver da forma dele. Deixa Ele fazer da forma dele. E da forma dele, pode ter certeza, é muito melhor. Conclusão da nossa lição. Como servos do Senhor, temos que ter cuidado com as aparências. Elas nos enganam. Deus não unge métodos e objetos. Deus chama e unge pessoas, e ungiu Saul e Davi para serem reis. Uma vez escolhidos por Deus para uma missão, devemos obedecer à sua direção e vontade. Se um líder cristão é ser o ministério do Senhor, como ministro, o líder está para servir em nome do Senhor. Portanto, é a vontade de Deus que deve nortear todas as nossas decisões. Não devemos nos menosprezar diante de Deus pelo fato de termos tido uma vida em desconformidade com a palavra do Senhor, ou por sermos limitados em algum aspecto. Quando somos alcançados pela graça redentora de Jesus, a nossa vida é verdadeiramente transformada e nosso ministério redirecionado para realizarmos o que Deus planejou para nós. Se você, que já entregou a sua vida para Jesus, não esqueça que você é um agente de boas novas de salvação e tem uma missão especial neste mundo. Busque conhecê-la. Seja obediente e vencedor. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que essa lição ela possa ficar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Estaremos há alguns dias ministrando a lição de número 3, que tem um Reino Unido, Davi. Eu vou dizer os textos bíblicos para você ler durante a semana, tá? 2 Samuel 1:2, 2 Samuel 3:4, 2 Samuel do capítulo 1 ao capítulo 12. São os textos que nós iremos ler para esta lição. 2 Samuel do capítulo 1 ao capítulo 12, tá bom? Que Deus nos abençoe e nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos transmitindo a Tua palavra. Que o Senhor seja glorificado em cada frase aqui mencionada. Que o Teu nome seja glorificado. Que o Senhor possa estar perto de nós a cada dia. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Que o Senhor possa estar nos guiando. E que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Dá-nos a Tua paz. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Brevemente estaremos postando a lição de número 3, o Reino Unido, o reino com o rei Davi. Deus abençoe.